Bora lá, fiel, bora pra mais um vídeo aqui no canal Corinthians Sempre. Galera, últimas informações do Corinthians agora. Pessoal, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, detonou a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Bora ver o que ele falou aqui. Ele disparou algumas verdades na cara da Leila. Comenta aqui abaixo se você achou a postura firme aí, boa, do Osmar Stabile. Sem mais enrolações, bora logo ver aí o que ele falou pra ela, galera. Olha, o Timão tá endividado. Ah, todo mundo sabe disso, né? Mas ontem, num evento da CBF, Osmar Stabile, presidente, deu uma desabafada, viu, sobre as críticas que o clube recebe em relação a esse tema. Sobrou cutucada para outros dirigentes, não é isso, Marina Buffon? Boa noite. É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está aqui ligadinho com a gente no Gazeta Esportiva. Esse evento ontem da CBF foi o Summit, a gente estava lá, passou o dia todo por lá e durante a tarde, ali por volta das 2, 3 horas, o Osmar Stabile participou de um painel, de uma palestra, junto com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, sobre finanças, sobre gestão e tudo mais. E aí, no final deste painel, ele acabou dando essa desabafada, acabou realmente falando aí, praticamente falando assim, gente, deixem o Corinthians em paz, vão cuidar dos seus clubes. Isso aconteceu, não teve nenhum nome citado, nem de presidente, nem de dirigente, nem de clube, pelo Osmar Stabile, mas horas antes, no período da manhã, a Leila Pereira e o BAP, presidentes do Palmeiras e do Flamengo, estavam ali participando de um outro painel e em determinado momento falaram sobre fair play financeiro. E aí a Leila disse em determinado momento que achava injusto alguns clubes vencerem títulos devendo em direta para a Leila e até para o BAP também, porque também falou de fair play financeiro. Vamos ouvir então o que o Stabile desabafou aí durante esse painel? Olha só. De 3 em 3 meses, tem alguns presidentes que vêm a público criticar o Corinthians, criticar a administração. A administração é séria, acredite na administração atual. O Corinthians vem trabalhando com o atual presidente com seriedade, buscando cumprir os compromissos que foram assumidos lá atrás, que a gente cumpre com dificuldades. Então eu quero dizer o seguinte, quando diz que com dívida o Corinthians é campeão, eu quero dizer que isso aí é questão de competência. Stabile, eu quero só registrar que não é o São Paulo, hein? Tá, então, o Stabile falando, um pouquinho antes dessa fala dele, só para reiterar aqui, ele fala assim, deixem o Corinthians em paz, vão aí cuidar dos seus clubes, e a gente lembra que o Corinthians nesse momento está com a dívida aí na casa dos 2,7 bilhões de reais, considerando aí nesse conjunto também o dinheiro da Arena, para a construção da Neoquímica Arena. Nesse painel, o Stabile admitiu ali realmente essa dificuldade financeira que o Corinthians está tendo, mas exaltou alguns feitos ali da administração dele, como a renovação de patrocínio com a Nike, a mudança ali nas categorias de base também, e se colocou a favor da implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Devolvo para vocês debaterem aí o assunto. Obrigada, Má. Fala, Ale. O fair play financeiro é muito relativo. Eu também entendo que precisa ter o fair play financeiro, mas qual que vai ser o critério para se equiparar as coisas? Porque se você for rígido nessa questão, 80% dos times aí não vão conseguir disputar direito o campeonato, então, porque eu ouvi da boca do presidente da Federação Paulista de Futebol na quarta-feira, 80% dos clubes grandes brasileiros estão super endividados. Como é que faz isso aí? Tem que tomar um pouco de cuidado só na questão de adotar os critérios para que a coisa flua. Mas aí quem paga? Tipo assim, o clube tem a dívida, quem paga? Porque já tem a questão do transfer ban, que é outra coisa, né? Então você não pagou lá, entrou na FIFA, passou das primeiras instâncias, você não consegue mais contratar. Tem que comprar de acordo com o que Agora, pode. realmente, distorce um pouco. O Corinthians, por exemplo, conseguiu trazer antes alguns jogadores, tem numa baita de uma dívida. Eu não sei, eu não sou economista, não sou especialista nisso. O fair play financeiro, ele também passa até onde o clube pode contratar. Também tem um limite para contratar. Não basta você ter dinheiro e sair contratando todo mundo, isso acontece. Sim. Então você precisa ter regras para o fair play financeiro, né? Isso é importante fazer. Agora, num futebol onde nós defendemos, precisamos ter uma liga. Precisa ter uma liga. No Brasil, logo de cara, temos duas.
Sabe por quê? Porque cada um pensa no seu umbigo, entendeu? Então, ao invés da gente tentar procurar os dirigentes, a rivalidade ela faz parte, a rivalidade existe, a rivalidade é dentro de campo. Os dirigentes têm que trabalhar no bem comum do futebol, mas não ficar um cutucando o outro. Ninguém trabalha para o bem do futebol, e quando você trabalha para o bem do futebol, você está trabalhando para o seu próprio bem, né? O que seria do Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras? Fala para mim. O que seria? O antagonista é o que te faz forte, eu acho. Então, ao invés de ficar com essa bobagemzinha aí, não, porque ganhou, porque a presidente está falando isso, porque o Corinthians ganhou, o Memphis pisou na bola, literalmente lá na Neoquímica Arena, e ganhou o título do Palmeiras, que gastou mais de 700 milhões e não consegue ganhar o título há 2 anos. É isso que a presidente do Palmeiras está querendo dizer. E para ter o fair play Agora, futebol, você não chega a um consenso com esse tipo de ataque bobo. Isso é um ataque bobo. Acho que tem que pensar no bem do futebol. O fair play financeiro é importante. Temos várias equipes que estão devedoras. Como a gente pode tentar conciliar para o bem do futebol, cada um cuidando do seu, mas para o bem do futebol? Nós temos 2 ligas aqui, Silvestre. O Garrafa, é o que eu disse no começo. Precisa ver que tipo de critério vai ser adotado para você poder implementar o fair play financeiro. Por exemplo, logo de cara, a divisão do bolo da televisão. Então você quer fazer fair play financeiro, mas tem um que ganha muito mais do que o segundo, e os 2 ganham muito mais do que o terceiro e o quarto, e todos os 4, 5 primeiros mais ainda do que o restante, você já parte de uma distorção inicial. Agora, o que cada um vai arrecadar com patrocínio, marketing, bons contratos, bilheteria, aí é problema de cada clube e de sua coletividade. Mas eu acho que tem que partir de uma divisão mais equilibrada do bolo da televisão, principalmente. Você sabe que a gente está falando aqui, né, de fair play financeiro, e ontem eu estava lendo uma reportagem falando do Centro Internacional de Esportes. Eles fizeram uma avaliação dos clubes que mais tiveram lucro desde janeiro de 2021. Aí, no mundo, né, olha o lucro. O primeiro lugar foi do Frankfurt. Ele arrecadou 286 milhões de euros. Aí, enfim, tem vários clubes. Aí os brasileiros, os 5 brasileiros que estão lá, sabe quais são? Chuta aí. Palmeiras. Primeiro, em 27º lugar, Atlético Paranaense, arrecadou 76 milhões de euros. Aí, na posição 45, Botafogo, 49 milhões de euros. O Palmeiras está na posição 118, 17 milhões de euros. E o Cuiabá, 133, né, 33ª posição, com 16 milhões de euros. Interessante, não é? Vamos começar falando do Corinthians em relação a Memphis Depay. O presidente Osmar Stabile deu uma entrevista, falou que a questão do Memphis Depay vai ser avaliada para o próximo ano, a renovação de contrato. Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até junho de 2026, tá? E aí ele, né, deu essa resposta dizendo que o Corinthians ainda está avaliando, né, a situação do Memphis. E eu vi, né, eu não sei onde que eu vi alguma matéria dizendo que o Corinthians faz essa avaliação aí, se que eles ainda não decidiram se vão querer renovar com o Memphis ou não. Eu posso garantir para vocês que nos bastidores, nas fontes boas que a gente tem, nenhuma fonte confirma que o Corinthians tem algum tipo de interesse em renovar com o Memphis. É claro que por sabedoria o presidente Osmar Stabile não vai dizer que não pretende renovar com o jogador. O Memphis Depay custa 6 milhões por mês ao Corinthians. O Corinthians não vai renovar o contrato do Memphis Depay. Tá certo o Osmar em dizer que pode renovar, que está avaliando, até porque precisa muito do jogador para essas decisões contra o Cruzeiro na Copa do Brasil semifinal, que você sabe que acontece agora em dezembro. Mas o contrato do Memphis Depay não vai ser renovado, a não ser que ele aceitasse reduzir os seus ganhos na metade ou pouco mais da metade, coisa que ele não vai fazer, é muito difícil. Só essa seria a única maneira dele permanecer, mas hoje o não renovar com o Memphis Depay faz parte do plano de corte de gastos do Osmar Stabile, da atual diretoria do Corinthians, que faz muito bem isso. Já cortou gastos na base, uma economia que eu já trouxe vídeos aqui para você para falar dessa economia. O Corinthians vai agora dividir, né, o dinheiro, a grana, né, do futebol, né, com os esportes terrestres, ou melhor, né, não vai, né, usar o dinheiro do futebol para os esportes terrestres, que hoje, né, custa ao Corinthians 27 milhões, no ano que vem vão custar 12 milhões, porque Osmar vai cortar muita coisa, já cortou na base, vai cortar no profissional, com a saída do Romero, do Héctor Hernandes, enfim, com a saída do Anchileri, de vários jogadores que vão deixar o Corinthians,
E o Memphis Depay será um deles, tá? Será um deles, né? Desculpa. Ele não vai renovar contrato com o Corinthians porque Memphis Depay está aí na liderança, né? Dos objetivos, né? A saída dele, né? Lidera o corte de gastos do Corinthians. Então não tem como ficar com o Memphis Depay. O Corinthians não vai renovar com um atacante holandês. Deixa o like, comente aqui embaixo, me fala se você concorda com isso e vamos seguir falando muito do Coringão para você. Seguimos falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse blend de informações, porque o Corinthians está firme e forte, garimpando na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que todas as negociações que o Corinthians pretende para o próximo ano estão sendo tocadas por Fabinho Soldado e por Dorival Júnior, enquanto a diretoria trabalha o pagamento dos transfer bans, tá? Não acredite em quem fale para você que o Corinthians não negocia, não conversa com ninguém, porque o Corinthians está quebrado. O Corinthians não acabou não, tá? Até porque o Fabinho Soldado e o Dorival têm que montar o time de forma paralela com o trabalho do Osmar Stabile, que ele já tem, né, uma palavra ali do Osmar de que vai pagar o transfer ban, e agora o Osmar falou publicamente, eu já havia trazido para vocês há 2 semanas, ou na semana passada, não lembro direito, que o transfer ban ia ser pago e o Dorival e o Fabinho estão trabalhando reforços. Quando for pago, né, alguns reforços já vão estar adiantados, é assim que se trabalha. Qualquer um que conhece futebol e trabalha com futebol há muito tempo sabe que funciona dessa forma. O Corinthians está garimpando alguns jogadores na Série B, tá? Nomes que interessam, o Tylon, atacante, que pertence ao Avaí, e também o Jamerson, tá? Volante, que também pertence à equipe de Santa Catarina. São 2 jogadores jovens, os 2 com 19 anos. É bom lembrar que o Tylon é uma das principais revelações da Série B, porque ele tem ótimos números em minutagem. Realmente é um jogador que acabou se destacando, né? Jogou Copinha, jogou Série B Sub-20 e acabou se destacando aí na metade da Série B pra frente, tá? É claro que eu tô falando isso por informações que eu recebi, porque eu não conheço, não vi o Tylon jogar, não sei se é um craque, se é bom jogador, enfim, se é um jogador comum. Eu sei que é um nome que o Corinthians está avaliando e avaliando com muito carinho, tá bom? Ele tem na temporada 7 gols, na temporada 2025, né? Aliás, terminou já, né? Com 36 jogos pelo Avaí, 4 assistências. É um jogador que tem bons números aí, tá? E a gente vai aguardar para ver se o Corinthians vai abrir negociações com ele ou não. Mas são jogadores, né? O que me passaram é que o Corinthians estava de olho nesses 2 jogadores do Avaí. Aí eu fui atrás para saber, né? Quais eram esses jogadores, mas na verdade não os vi jogar. O Jamerson me falaram que é um volante mais marcador e que o Corinthians também tem interesse, né, em contratar aí cerca de 2 ou 3 volantes, mas jogadores assim mais garimpados, né, jogadores que o Corinthians mais baratos, né, jogadores mais em conta, que o Corinthians quer muito se reforçar no setor do meio campo para o ano que vem. Então vamos aguardar. Se você viu esses 2 atletas jogarem, comenta aqui embaixo que eu quero saber de você o que você acha desses 2 jogadores, né? Jamerson e também o nosso querido Tylon. Nome difícil, hein? THY2L, uma loucura, hein? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like se você concorda com esses jogadores que o Corinthians está de olho. Falando rapidamente de Pedro Rocha, o Corinthians está muito interessado no jogador. A informação que eu tenho de forma exclusiva é que o Corinthians já abriu negociações para contratar o Pedro Rocha, atacante que pertence ao Remo, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 15 gols, deu 8 assistências, joga pelos lados do campo, foi um pedido da comissão técnica, o Fabinho Soldado também gosta demais do jogador. Enfim, o Corinthians abriu conversas, passou a situação para o staff do jogador, ele fica livre no mercado a partir do dia 30 desse mês já, né? Aliás, né? Enfim, último dia do mês, porque o contrato dele com o Remo termina, então o Corinthians só precisaria pagar salário e luvas. Só que tem um problema, o Corinthians já foi avisado que outros clubes do futebol brasileiro, tá, e até de fora, têm interesse no Pedro Rocha pela ótima temporada que ele fez pelo Remo. Então o Corinthians está com medo. Eu conversei com uma fonte importante no Corinthians, essa fonte teme que não dê tempo do Corinthians contratar o Pedro Rocha, né, por conta, né, dessa concorrência e por conta do transfer ban principalmente. Não se sabe quando o Corinthians vai pagar o transfer ban, se vai pagar no primeiro semestre de dezembro ou no segundo semestre de dezembro. A promessa da diretoria do Corinthians, o Osmar Stabile e companhia, é de que o Corinthians pague o transfer ban em dezembro, mas pode pagar na primeira ou na segunda semana, né, na primeira quinzena ou na segunda quinzena de dezembro. Se ficar para a segunda quinzena,
pode complicar, já que outros clubes, né, do futebol brasileiro e também de fora têm interesse no Pedro Rocha. É um jogador que agrada bastante, é o perfil de reforços do Corinthians para o próximo ano, mas vai depender muito dessa questão aí, né, envolvendo o transferban, a concorrência. Já existe o temor de perder o jogador. Esse foi um jogador que o Corinthians foi atrás, diferente do próximo que eu vou falar agora para vocês. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha de Pedro Rocha e se o Corinthians vai conseguir contratar o jogador ou vai perder para a concorrência. Comenta aqui embaixo. Encerrando esse blend de informações para falar de Victor Sá. Hoje o Jorge Nicola trouxe a informação que o Corinthians tem interesse aí, conversa, né, com o jogador, enfim, para tentar a contratação do Victor Sá para a próxima temporada. O problema é que o Krasnodar vê o Victor Sá como um bom jogador, inclusive ele é titular da equipe e ele tem contrato até o meio do ano que vem, né, com o Krasnodar. Então o Corinthians precisa desembolsar alguma grana, né, alguma quantia para tirar o Victor Sá lá, né, da sua equipe. No final do ano agora já, né, enfim, próximo mês, virada do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, tá? Com qualquer outro clube, mas só poderia ser liberado no meio do ano. É um jogador de 31 anos, né? O Pedro Rocha também tem 31 anos. Então qual é a temperatura certa na questão do Victor Sá? A temperatura certa é que o Victor Sá, diferente do Pedro Rocha, o Corinthians tem um interesse, mas não tá assim, não é aquele interesse, né? Mas o Corinthians resolveu, né, conversar com o jogador, porque desta vez, né, eu já não me lembro, eu trouxe o noticiário do Victor Sá na outra janela, não lembro se ele foi oferecido primeiro ou o Corinthians foi atrás. Nessa janela já, né, que nem se abriu ainda, mas já existem as tratativas, ele foi oferecido, tá? É um jogador que ele tá muito afim de jogar no Corinthians. Quando vazou a notícia, para você ter uma ideia, né, isso gente dentro do Corinthians me falou, o Corinthians já entendeu que ele deixou vazar a notícia porque queria muito jogar no Corinthians. A notícia vazou lá de São José dos Campos, de um jornalista lá de São José, de um jornal de lá, e é da terra do Victor Sá. Então o Corinthians entendeu que ele deixou vazar porque ele queria muito jogar no Corinthians, e dessa vez foi oferecido de novo. É um jogador que interessa sim, tá? Mas se o Corinthians puder contratar outros jogadores, né, como o Pedro Rocha, por exemplo, o próprio Michael, né, outros jogadores da posição que o Corinthians não precisa desembolsar nenhuma quantia, o Corinthians vai priorizar. Então o que o Corinthians está fazendo? Está mantendo ali as portas abertas com o Victor Sá, mantendo uma boa relação com o staff dele, né, dizendo que tem interesse, e tem realmente, tá? O interesse realmente existe. E o Corinthians está trabalhando com várias frentes para o ataque, para várias posições, exatamente por conta dessa questão do transferban. O Corinthians, o Dorival e o Fabinho não vão saber, na verdade, eles não sabem, na verdade, né, que negociação vai estar de pé e que jogador vai estar disponível de tantos que eles têm conversado quando o transferban for pago. Então o Corinthians mantém negociação com vários jogadores e o Victor Sá, de 31 anos, é um deles, tá? Não chega a ser uma prioridade, mas é um jogador sim que pode vestir a camisa do Corinthians, pode, não é deve, tá? Vamos aguardar pra gente, né, ver o que acontece. Um forte abraço, vocês podem ver que eu estou em Franca ainda, gravando, né, aqui de dentro do carro. Uma cidade maravilhosa, e aguardo vocês no Café da Fia hoje às 19h10, pra gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, pra eu dar minha opinião sobre todas essas informações e interesses do Corinthians, tá? Um beijo no coração, se inscreva aí no nosso canal, deixa o hype para que esse vídeo, enfim, seja oferecido a outros corintianos, seja membro do canal, siga, né, a Café TV, se inscreva na Café TV, no canal de cortes, me siga no canal de WhatsApp, me siga também no canal de Instagram, me siga no Instagram lá, que é Samir Carvalho _ jornalista. Enfim, vamos pra cima, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, até o próximo café, até o próximo programa. Valeu!